Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um assunto que diz respeito às medicações e basicamente à associação de medicações, imunobiológicos e imunossupressores. Quais são os imunossupressores? Quem são eles? Azatioprina e metotrexate. Para vocês entenderem um pouquinho, há aproximadamente 20 anos atrás, nós não dispunhamos de nenhum imunobiológico, só imunossupressores. Foi aí então que surgiu o primeiro imunobiológico, o infliximab, e a partir de então outros tantos vieram. Mas até aquele momento nós só conseguimos tratar a doença de Crohn e retocolite ulcerativa com a mesalazina, sulfasalazina e os imunossupressores, certo? Tínhamos bons resultados, sim, mas com o surgimento dos imunobiológicos, o tratamento da doença intestinal inflamatória mudou demais. E hoje nós alcançamos resposta terapêutica muito superior em relação à época em que utilizava-se só imunossupressores, azatioprina e metotrexate. Mas nós sabemos também que estes imunossupressores, eles continuam tendo uma atuação muito importante no tratamento. Alguns pacientes conseguem ter as suas doenças em remissão, manter as suas doenças em remissão só com imunossupressor. Outros pacientes precisam do imunobiológico em associação com o imunossupressor. E por que isso acontece? Acontece basicamente porque alguns imunobiológicos induzem a formação de anticorpos, que são proteínas que vão agir contra o imunobiológico. Porque o imunobiológico é um corpo estranho, ele induz a formação desses anticorpos. Isso é muito comum acontecer de tu começar um imunobiológico, e aqui eu estou falando basicamente de dois, infliximab e adalimumab, porque os outros imunobiológicos apresentam uma formação de anticorpos contra eles mesmos muito pequena. Quando o paciente inicia infliximab, principalmente adalimumab também, mas principalmente infliximab, o paciente responde muito bem no início. Mas com o tempo, se ele está usando só infliximab, o nível de infliximab no sangue vai caindo, porque os anticorpos vão agredindo o infliximab e vai diminuindo a concentração de infliximab no sangue. E aí vem a primeira atuação, a primeira função do imunossupressor. Quando a gente associa a azatioprina ou metotrexate ao infliximab, a gente está protegendo o infliximab. A azatioprina e o metotrexate protegem o infliximab. De que forma? Diminuindo a formação de anticorpos contra o infliximab. Por isso, é extremamente importante. Se o paciente está usando infliximab, basicamente, tende a usar imunossupressor, pelo menos no início do tratamento. Hoje, com o advento de um exame chamado nível sérico, que a gente consegue medir a concentração do infliximab no sangue, a gente consegue, depois de o paciente ter aproximadamente 1 ano de tratamento, onde ele alcançou remissão clínica, ele está assintomático, os exames de laboratório estão ótimos e a gente faz a colonoscopia, o paciente está totalmente cicatrizado. Aí o que a gente faz? Dosa o infliximab no sangue. Se o infliximab está alto, a gente está autorizado a tirar a azatioprina. Autorizado por quê? Porque a gente sabe que o nível de infliximab alto no sangue previne também a formação de anticorpos. Existem alguns outros imunossupressores, alguns outros imunobiológicos, como o ustekinumab e o vedolizumab, que apresentam um índice muito baixo de formação de anticorpos contra eles mesmos. E nós chamamos isso de imunogenicidade. Então, a imunogenicidade destas duas medicações é muito baixa. Isso facilita um pouco a vida do paciente e do médico, porque a gente não precisa usar o imunossupressor junto. A gente pode usar o que a gente chama de monoterapia. Quando a gente usa infliximab e azatioprina, nós usamos a comboterapia, terapia combinada. E quando eu uso vedolizumab e ustekinumab, a gente pode usar eles em monoterapia. E por que isso é importante? Primeiro, que é mais tranquilo, o paciente não precisa usar um segundo medicamento. Segundo, que o paciente não vai ter os efeitos adversos da azatioprina, que a gente consegue manejar bem, mas ocorrem e se nós pudermos nos livrar destes efeitos adversos, melhor ainda. E é muito mais confortável para o paciente.
Em que situações a gente coloca tanto o Vedo como o Ustekinumab? Em situações bem específicas, e esta é uma, quando tu não pode usar o imunossupressor. Imaginem a seguinte situação: um paciente que tenha doença de Crohn, retocolite, e seja mais idoso e tenha outras doenças associadas, como diabetes, hipertensão, onde o risco desse paciente apresentar mais infecções é maior. Neste paciente é muito mais interessante tu usar um medicamento só, que tu tem um grau de imunossupressão menor e ele tem um risco menor também de infecções. Bom, este assunto é grande, em outro momento a gente pode abordar cada droga especificamente com as suas características, a sua atuação, e vamos conversar com certeza sobre todas elas. Até breve!